Sim, concurseiro! A nossa aula de hoje é sobre classe de palavras. E você, gosta de conjunção? Morfologia é um assunto que deixa você assustado? Não precisa tanto. Hoje a nossa aula é sobre conjunção. Quando se fala em conjunção, de repente você não memorizou todas, é basicamente impossível isso. E mesmo que memorize, por exemplo, a conjunção porque pode ser explicativa e pode ser causal. Falou em conjunção, memorize a ideia, o sentido que ela estabelece. Isso vai te ajudar muito na hora de resolver as questões. E não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber todos os episódios da nossa série. Então, como disse, a nossa aula de hoje é sobre classe e emprego de palavras. Hoje vamos falar das conjunções. Gosta desse assunto? Falou em conjunções, é muito importante você observar o quê? A ideia que ela estabelece, o sentido que ela estabelece, correto? Pode ser que você memorize, que embora seja determinada, tal, outra. Mas é importante você também compreender a ideia e o sentido. Ah, não me lembro, será que porque é causal ou explicativa? Pode ser os dois, aí você precisa saber, neste contexto, ela expressa uma ideia de quê? É o que a gente precisa de ver. O trecho do texto em que se estabelece uma relação lógica de oposição entre as ideias, aí falou em oposição, você já se lembra de mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Aí você observa que nas opções não tem nenhuma. E agora, né? Qual será? Aí você precisa de observar essa ideia e o sentido. Oposição entre as ideias marcada pela presença da palavra ou expressão destacada é. Vamos lá? Segundo ele, é preciso definir uma agenda urbana global porque, em 2050, 75% da população mundial estará concentrada. Apareceu o porquê, ele vai expressar uma ideia de explicação, mas pode ser causa também. Apareceu causa nas alternativas, você já vai puxar e escrever no seu caderno. Causa é aquilo que ocorre primeiro. Então vamos ver aqui, é preciso definir uma agenda urbana global porque 75% da população mundial será concentrada nas cidades. Então, primeiro, tem de definir uma agenda urbana global, depois, lá em 2050, que vem. Então, a ação que ocorre primeiro vai expressar uma ideia de causa. Definimos uma agenda, depois realizamos. Eu não posso realizar, se vai acontecer em 2050, então tem que definir uma agenda primeiro. Então, neste caso, é o quê? Uma ideia de causa. Embora a cúpula da ONU sobre moradia e turismo tenha apresentado uma visão de cidades sustentáveis, ela fracassou. Gente, vem o embora. O embora, ele expressa uma ideia de concessão. O que quer dizer concessão? É uma ideia oposta à oração principal, mas não a impede de acontecer. Oposta à oração, vamos colocar aqui, principal, mas não a impede de acontecer. Então, ela apresentou uma visão de cidades sustentáveis, mas fracassou. Então, você poderia retirar isso embora aqui e fazer assim, ó. A cúpula da ONU sobre moradia e urbanismo apresentou uma visão de cidades sustentáveis, mas ela fracassou. Então, a alternativa B que está correta, porque oposição é o mas. Muito importante, tem gente que tem uma dificuldade em saber a diferença entre concessão e oposição, mas é bem simples. Concessão é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Ok. A oração principal, olha aqui, mesmo ela apresentando, vamos lá, na oração subordinada, adverbial, concessiva, olha o embora. Mesmo ela apresentando uma visão de cidade sustentável, ela fracassou. Então, a oração principal, foi impedido o fato de fracassar? Foi impedido? Não. Então, ela é uma ideia oposta, mesmo ela apresenta uma visão, mas fracassa. Uma ideia oposta, mas não impede aquilo que está na oração principal de acontecer. Portanto, os compromissos logo, pois, portanto, expressam a ideia de conclusão. Bizu, bizu, olha a dica.
Para mais verbo no infinitivo, aí você vai se lembrar. Para mais ar, mais mais ir. Parar, parer, parir. Existe parer? Não existe, justamente para você memorizar. Para mais verbo no infinitivo vai indicar uma finalidade. Aqui é fácil, na próxima vez você já descarta. Por conseguinte, é preciso projetar cidades seguras, por conseguinte, seria a mesma coisa de que, portanto, então, logo. Então, aqui expressa a ideia de quê? De conclusão. Se preciso for, volte ao texto e verifique também. No trecho, esse tipo de energia já é uma realidade no Brasil. Nosso país já conta com diversos parques e usinas. A palavra que pode expressar a relação existente entre as duas frases é, ou seja, qual é a conjunção que eu posso usar aqui para essas duas frases? Esse tipo de energia já é uma realidade no Brasil. Nosso país conta. Entretanto, expressam a ideia de oposição, e não é. Se já é realidade, essa informação aqui, ela vem para o quê? Explicar por que ela é uma realidade no Brasil. Porque ele já conta com diversos parques e usinas. Conformativa, embora já havia ainda pouco expressa uma ideia de concessão, que é uma ideia ressalva oposição, quando está relacionado a quê? A tempo. E a alternativa é por quê? Você não se lembra? Observe a ideia aqui. Esse tipo de energia já é uma realidade no Brasil. Vamos ver lá então? Nosso país já conta com diversos parques e usinas. Por que é uma realidade no Brasil? Porque tal. Então, vem justamente para juntar essas duas aqui e fazer com que haja uma relação entre elas, que haja uma coerência. Considere o parágrafo final do texto. Vamos ver o que fala primeiro. Se essa frase, mantendo-se o sentido original, for construída substituindo-se a conjunção mas por uma forma equivalente subordinada, o resultado adequado é. Aí você já vem aqui e põe. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não é isso? Aí vamos ver aqui na alternativa A, mas, porém. Aí você já acertou? Não, como diria o Faustão, errou! Por que você errou? Porque aqui nós precisamos de uma forma equivalente à subordinada. Então, uma que vai indicar uma oposição, uma ressalva lá nas subordinadas. Qual é? Precisamos de ver. Então, já venho e descarto a alternativa A. Por quê? Porém, aqui é uma coordenada e eu preciso de uma subordinada. Vai ler um enunciado longo? Olhos de Lins. Você pode até achar que é coisa de criança. Vamos ler aqui. Mas o jogo aqui está expressando uma oposição. É coisa de criança, você está indo em uma direção. Aí depois vem aqui em outra. Então, já descartei a primeira. Embora você possa até achar que é coisa de criança. O jogo em que cada um leva o próprio balde simula as tarefas a bordo de um navio é instrutivo e divertido para todas as idades. Olha o embora aqui. Embora que nós já estudamos ainda há pouco, ele é uma conjunção concessiva, que é uma ideia oposta à da oração principal, mas não impede de acontecer. Então, embora você possa até achar que é coisa de criança, o jogo em que cada um leva o próprio balde e simula as tarefas de um navio é instrutivo e divertido para todas as idades. Então, expressa uma ideia oposta, está indicando a ideia de oposição a outra. E oposição está relacionado ao mas. Então, é aquilo que acabei de explicar. Você saber a diferença de uma concessiva, qual que é a diferença de concessão para oposição? Que a concessão é uma ideia oposta da oração principal e não impede de acontecer. Embora estivesse doente, foi à festa. Então, estar doente é oposto a ir à festa, mas mesmo assim ele foi. E agora, se for uma oposição, já é mais forte isso daí e vai acabar limitando. Estava doente, vamos colocar aqui, ou então foi à festa, mas estava doente. Então é uma ideia oposta. Já a concessão é oposta e não impede de acontecer.
Então a alternativa B está correta. Talvez você até ache que é coisa de criança, o jogo pode ser tanto conclusão, pode expressar uma ideia de conclusão, ou explicação, não vai expressar uma ideia de oposição. E aqui nós ainda temos o quê? Que aqui é uma coordenada, e lá no enunciado fala o quê? Subordinada. Admitamos que você aqui também é uma ideia de subordinação. Ok, é uma subordinada, então pode ser que seja? Sim. Admitamos que você até acha que é coisa de criança, em que cada um leva o próprio balde e simula as tarefas. Eu admito o quê? Então aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada substantiva. Se é uma oração subordinada substantiva, ela não vai expressar uma ideia de oposição. Caso aqui, caso expressa uma ideia de condição e não de oposição. Então dá para ir resolvendo. Mas se tiver dúvida, volte e vá aos comentários também, questão de nível médio. A relação lógica expressa pela palavra em destaque está indicada adequadamente entre colchetes em. Conforme é o quê? Aí nós já sabemos, é uma conformativa, aqui ficou fácil, não é isso? Se fosse uma concessão, seria o quê? Por exemplo, embora, certo? Então já descartei. Mestre, mas eu não me lembro, aí você tem de observar o quê? Falou conjunção, você tem de observar a ideia, o sentido que ela estabelece. Então vamos ver? Tornou-se a cultura internacional dominante. Principal, a chamada mainstream, conforme o título. Aqui não, em momento nenhum, está falando de uma oposição de ideias. Aqui está falando o quê? Poderia falar segundo, conforme, como. Você pode ouvir Lady Gaga, gostar de Avatar, ler o Código da Vinci. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, não expressa a ideia de condição. Condição o quê? Se, caso. Para resumir, olha o bizu. Parar, parer, parir. Para mais verbo no infinitivo não é causa, e sim uma finalidade, vai indicar o objetivo de alguma coisa. Por quê? Porque a língua. Finalidade não. Finalidade é o quê? Para mais ar, parar, parer, parir. Portanto, nós estamos, quando você está estudando lá na redação, ele vai falar no último parágrafo, você vai colocar a sua conclusão. Então, portanto, expressa uma ideia de conclusão, letra E, sem coré-coré. Em um exemplo, faltou o U aqui, questão de nível superior para o IBGE. Questão mais difícil. Estou trazendo questões mais difíceis porque as questões do seu concurso também terão um nível de dificuldade maior. Um exemplo do texto em que a palavra destacada estabelece o sentido. Falou o sentido, a ideia você já sabe. Conjunção. De hipótese. Hipótese é se. Caso não chova, irei à festa. Então, pode ser, pode aparecer se e caso. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, expressam a ideia de oposição. Aqui ficou fácil, né? Olha aqui, o déficit de capacitação dos beneficiados não lhes permitiria disputar vagas oferecidas, por exemplo, pela indústria paulista, caso forçados à migração. E neste caso, será que está correta? Não está? O que você entende? Observe aqui, ó, caso, eu poderia colocar o quê? Se forçados, se fossem forçados. Vamos ver de novo? O déficit de capacitação dos beneficiados não lhes permitiria disputar vagas oferecidas, por exemplo, pela indústria paulista, caso forçados à migração. Caso, eu poderia colocar aqui, ó, se fossem forçados. Então, apareceu se caso, nós já sabemos que é uma hipótese, é uma condição para que algo aconteça. Show de bola, alternativa B de bola, correta. E que, portanto, nós já sabemos a ideia de conclusão. Olha o embora, a Cesgran Hill, bem como a VUNESP, gosta muito também de embora. Embora é uma concessão. Já descarto também. Aqui também, vamos ver aqui, ó, mas é uma ideia de oposição.
Tem dúvida? Não sei se é essa ideia, eu não me lembro que mais é oposição. Seu principal efeito não é o de superar o círculo vicioso da pobreza, mas iniciar um círculo virtuoso dos direitos. Então, está indo em uma direção, não é isso, mas agora já é outra. Então, X de oposição. Aí descarto essas alternativas. Trarei mais aulas também, mais episódios da nossa série sobre classes de palavra, que é um assunto muito importante também, cobrado pela SESGRAN Rio.